Está conosco o médico do Centro de Reprodução do Hospital Bruno Born, Dr. Marcos Roher, para falar sobre uma pauta que a gente repercutiu no programa essa semana. Uma população que encheria algumas cidades inteiras no nosso país foi guardada dentro de estufas de clínicas de reprodução no ano passado em forma de óvulos e embriões congelados. Chama atenção em relação aos números que entre 2020 e 2023 o congelamento de óvulos quase dobrou, subindo 96%. Foram armazenados mais de 780 mil óvulos e embriões durante esse período, que é um recorde para o Brasil. Dr. Marcos, bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui novamente no feriado, né, que não é o Dia das Crianças, como eu estava escutando vocês falando agora há pouco, né? Então, dando parabéns a todas as crianças que nos ouvem, né, e os pais, né? Também os pediatras que se dedicam a cuidar das crianças, né? E, por exemplo, agora tem colegas nossos ali no hospital trabalhando na área da enfermagem, né? O pessoal plantonista, então todo mundo envolvido com as crianças dá os parabéns por esse dia, né? E agradecer o Dr. Marcos aí, que é ponta firme. Vem no feriado, vem dia 1º de janeiro. 1º de janeiro, não, né? Não tem tempo ruim. E 1º de janeiro de manhã cedo, numa pauta de manhã, né, doutor? 8 da manhã. 8 da manhã. Chovendo. Chovendo. De Porto Alegre. Veio de Porto Alegre. Olha aí. Bom, legal. Mas vamos lá. Tem crescido mesmo a procura por esses procedimentos, doutor? Tem crescido, sim, no mundo inteiro, não só no Brasil, né? No mundo inteiro tem crescido o número de tratamentos. É uma área que requer cada vez mais demanda, então está aumentando muito o número de alguns tratamentos, sobretudo especiais, como o congelamento de óvulos, como tu bem disseste, né? A fertilização in vitro com análise genética dos embriões, que hoje é possível, né? Nós fazermos a avaliação genética e vermos embriões que têm anomalias, problemas, e embriões que são saudáveis, que são normais, né? Então, são áreas que estão crescendo muito. A cada ano, no mundo inteiro, e o Brasil está incluso, né, nós fazemos mais tratamentos do que o ano anterior. Nós inauguramos, por exemplo, o serviço aqui no hospital em 2018, né? 2019 e, por conseguinte, a cada ano a gente fez mais tratamento do que o ano pregresso. Em meio à pandemia, né, todo aquele caos, tudo parado, no final do ano nós verificamos que nós fizemos mais tratamentos nos anos de pandemia do que o ano anterior. E assim vem sucessivamente aumentando, e isso ocorre no mundo inteiro. Tanto que é um mercado em demanda, que eu estava ouvindo o programa anterior, né? Muitos investidores estão comprando clínicas de reprodução, por exemplo, no Brasil, grupos financeiros, né? A maior clínica do Brasil, os proprietários não são da área da saúde, né? São investidores do mercado financeiro que compram clínicas, porque é um mercado que tende a crescer muito. E o exemplo né, a necessidade é tal que eu sempre enalteço a ideia que teve a direção do Hospital Bruno Born, né, de investir nessa área, né, e trazer esse serviço que é carente em toda a região, né? Nessa região do centro do estado aqui a gente não tinha, não vou dizer que Lajeado é próximo, né, o centro geográfico que é Santa Maria, né, mas essa região mais central do estado inteiro carece de serviços de reprodução. A gente imaginava que ia atender cerca de 40 municípios ao redor, e a gente já passou de 140 municípios que pessoas vêm consultar e fazer tratamento conosco. Bom, os motivos são os mais diversos, seja para uma deficiência ou uma carência do casal para conseguir ter o filho e procura esse tratamento, seja porque decidiram esperar. E isso é justamente um reflexo da cultura dos dias de hoje, as pessoas priorizando mais a carreira, querendo optar por ter filhos mais tarde, mas de forma prática, como que os resultados estão sendo apresentados? Imagino que a tecnologia tem avançado para que esse procedimento seja cada vez mais assertivo. Se falava lá atrás que aumentava a incidência de gêmeos, enfim, casos como esse, mas agora a gente tem observado que tem evoluído bastante nesse sentido. Perfeito. Existe um certo duelo, assim, que conforme a tecnologia vai avançando e melhorando, nós vamos tendo resultados melhores. Nós só não vamos tendo resultados maiores ainda, porque aquilo que tu bem mencionaste, a idade da população também está aumentando, a que está desejando engravidar, né? Então a gente nota, assim, por exemplo, há 2 décadas atrás, né, a idade média dos pacientes era 32 anos, né? Uma década depois já era 34.
passou para 36. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia evolui, as pessoas deixam para engravidar mais tarde. Então, a gente só não progride mais ainda porque são casos cada vez mais desafiadores, né? No passado, essa área surgiu para fazer tratamentos e ajudar casais que não conseguiam engravidar. E isso era o scope, era o limite da área. Hoje ela é muito mais ampla. Então a gente atende gente que quer ter uma orientação sobre o seu planejamento familiar reprodutivo, pessoas que querem preservar, se chama preservação da fertilidade, né? Querem preservar os seus óvulos, seus espermatozoides, né? Tratamentos oncológicos, né? Então a gente tem aqui os serviços de oncologia de Lajeado, né? Então a gente recebe pacientes, mulheres jovens, por exemplo, que têm 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, que descobrem que estão com câncer de mama, leucemia, linfoma, vêm congelar os seus óvulos. Então tem casais que já têm filhos, por exemplo, tem casais que têm 1, 2 filhos, e eles não estão encontrando dificuldade para engravidar. Às vezes eles até estão tomando, a mulher está usando pílula, e eles querem ter um segundo ou terceiro filho, mas ela está com 42, 41, 44 e tem medo de ter um bebê com síndrome, com problema. Então a gente faz o tratamento, não é por infertilidade, eles não estão com dificuldade de engravidar, mas eles dizem para nós, às vezes, eu quero ter um segundo ou um terceiro, mas que venha com saúde. Se não for assim, então eu prefiro parar por aqui e fico. Então a gente tem ferramentas para tentar, a gente não consegue garantir o sucesso do tratamento, né? Mas a gente tem ferramentas, por exemplo, para dar para esse casal tentar dar para esse casal o segundo ou terceiro filho, né, que venha com saúde. Ah, que interessante, ou seja, para de alguma forma minimizar algum tipo de problema que possa acontecer nessa gravidez. E isso, existe uma série de problemas que podem ser evitados, no entanto, ainda alguns. Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu nos primeiros, acho que 15, 20 anos de carreira, uma das perguntas mais frequentes na consulta é: a gente pode... Depois de pode beber tomando remédio? Esse Essa é a primeira. Esse é um dos primeiros que vem, sobretudo, da parte dos maridos, né? E outra também, dá para saber se meu bebê vai ter síndrome, evitar que tenha um problema como uma síndrome de Down, né? E agora a gente tem uma migração para um problema que a gente ainda não consegue evitar, e eu acredito que talvez no futuro, não digo evitar, mas prevenir, que é o autismo, por exemplo. Então tem algumas doenças, alguns problemas de saúde que ainda não é possível prevenir, né? Bom, vamos lá, de forma prática, a mulher, ela tem uma data de validade que ela possa congelar o seu óvulo com segurança para uma futura gravidez? Ótima pergunta, porque isso, inclusive, essa pergunta, a resposta dela muda conforme os anos passam. Então, um tempo atrás, nós dizíamos que os óvulos poderiam ser congelados até os 38 anos. Por quê? Porque a partir daí já não existe um número mágico que até os 37 está maravilhoso e aos 39 anos nada funciona, né? Mas era uma orientação para ter um norte, né? Então até dos 38 em diante a gente não congelava mais óvulos. Mas isso mudou. Então hoje a gente tem ferramentas para dar para uma paciente, por exemplo, conforme a idade dela e o número de óvulos que ela tem, a gente pode estimar qual é a chance com aqueles óvulos de ela engravidar. Então a gente chega para a paciente e diz assim, olha, tu estás com 41 anos, tu quer congelar óvulos, tu fizesse um exame de um hormônio que mostra que a previsão é de ter mais ou menos tantos óvulos, né? Se tu for recorrer no futuro a esses ovos, qual é a tua chance de gravidez? É tanto. É 15%, é 30%, é 70%. Então, dependendo da idade com que os ovos são congelados, e quanto maior o número de ovos congelados, né, tem uma chance maior ou menor de engravidar. Então, a gente aboliu o limite, né, não existe limite, mas a pessoa tem que estar ciente que se ela chegar lá e tiver 42, 43 anos, uma estimativa de ter 3, 4 óvulos, essa chance de no futuro recorrer a eles engravidar não é muito alta, é bem baixa. E esse futuro é quando que ela decide? Por exemplo, a pessoa decidiu congelar os ovos na casa dos 35, uma idade adequada, depois com 40, 45, como é que funciona essa gravidez mais tardia? Os óvulos param no tempo, né? Então, no momento que a gente congela, por isso que é importante congelar o mais breve possível. Inclusive, uma curiosidade, né? O tratamento de congelamento dos óvulos está aumentando no mundo inteiro, como eu mencionei antes, e as duas profissões das pacientes que nos procuram, né? Em primeiro lugar, médicas, né? Então, porque elas têm acesso a essa informação e acabam se dedicando à carreira há muito tempo, né? Faculdade, 6 anos, especialização, que é residência, 3, 4 anos, alguém vai fazer mestrado, doutorado. Então, muitas médicas acabam deixando para engravidar mais tarde, porque a carreira dificulta, né? Então, médicas nos procuram mais. E por que eu comentei isso contigo? Porque a segunda, vamos dizer, a área, a profissão que nos procura mais é jornalista. Porque a gente vem em programas como esse aqui conversar e frequentemente, sobretudo, não é teu caso, mas às vezes
vezes a entrevistadora é do sexo feminino e na semana seguinte ela está ali consultando com a gente ou a irmã dela. Então, o público que mais procura a gente para congelar ovos são as médicas, em segundo lugar, as jornalistas e familiares das jornalistas, né? Que bacana. Então, quanto a idade dos óvulos, né? Pois é, congelou ali numa idade adequada. Quando ela for decidir engravidar, então, mas o corpo físico dessa mulher já não é o mesmo de quando os óvulos foram congelados. O impacto, boa pergunta, o impacto da idade ele é maior, o impacto negativo da idade é maior na qualidade do DNA, do material genético dos óvulos. Então, o que acontece do ponto de vista do sistema reprodutor feminino, né? O calcanhar de Aquiles, o ponto mais frágil, mais delicado, que envelhece e apresenta falhas mais cedo, são os óvulos. No momento que a gente parar a idade deles, congelando-os, né, as outras estruturas do sistema reprodutor que são necessárias para engravidar e ter um nenê saudável, ela não sofre uma ação tão nociva do tempo. Motivo pelo qual nós tivemos pacientes tivemos pacientes com 52, 54 anos, né? E a mulher pode engravidar, por exemplo, tem casos de mulheres com 70 anos que engravidaram, né? Porque o outro órgão necessário, vamos dizer, o útero, ele é um músculo, né? Então, ele é um órgão importante, mas ele não é tão delicado e tão nobre. Então, quando a pessoa entra na menopausa, esse músculo para de trabalhar. A mulher para de menstruar, esse músculo para de trabalhar. Então, fazendo uma analogia, é como se nós fôssemos à academia, nós treinássemos. Mas a gente parou de academia. Parei de ir na academia 1, 2, 3, 5 anos. Quando a gente volta, leva um tempinho, mas a gente consegue trazer esse músculo um pouco à atividade, ele hipertrofia novamente, né? E o útero é um músculo. Então, pela terapia de reposição hormonal, em cerca de alguns poucos meses, ele está, vamos dizer, quase como era na vida pré-menstrual. E como pré-menopausa, desculpe. E como os ovos pararam no tempo, então, em tese, nós temos ovos de 30 e a mulher pode voltar com 50, 60 anos, que a chance dela engravidar e ter um nenê é praticamente a mesma. Claro que tem alguns riscos pela idade materna, um pouquinho mais de pressão elevada, diabetes, riscos inerentes na idade, né? Mas não algo que desaconselhe a engravidar. Interessante. E para o homem, o espermatozoide também envelhece? Excelente pergunta também, porque se acreditava que não, né? Existia esse mito que não, o homem pode ter filhos aos 70, aos 80 anos, que é a mulher que é o problema e o homem não. E nos últimos anos cada vez mostram que a partir dos 40 anos a fertilidade masculina, a qualidade dos espermatozoides começa a diminuir e aos 50 anos diminui bastante. Não quer dizer que o homem não possa ser pai aos 50 ou 60 anos, né? Mas não é a mesma coisa que quando ele tinha 20, né? Então é mais ou menos o equivalente à mulher, só que a idade ela impacta no homem de uma forma negativa mais lentamente, né? E com menos força, né? No entanto, tem muitos homens jovens que têm problema para engravidar. A gente acaba não vendo a mulher engravidando, então recai sobre a mulher às vezes o estigma. A fulana ali não consegue engravidar, mas muitos não sabem que ela não está ficando barriguda e gestante por causa que o problema, a alteração dos espermatozoides está no homem, né? Então, muitos homens jovens têm, não quer dizer que seja só a idade, tem muitos outros fatores que levam à diminuição da capacidade reprodutiva masculina. Bom, doutor, em relação aos custos para isso, ainda é algo pouco acessível? Quais são as alternativas para quem deseja fazer um procedimento como esse? Esse é um problema porque ainda os custos são elevados, mas são menos proporcionalmente. Eu recordo que eu estava lá no final da faculdade, no final da década de 80, início de 90, e com frequência a gente atendia casais que tinham que se desfazer da sua casa, por exemplo, iam morar às vezes junto com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe, porque tinham que vender o imóvel para custear o tratamento, né? Porque o tratamento era mais caro e como ele era menos eficaz, tu tinha que tentar mais vezes, muitas vezes, né? O que acontece agora? O tratamento não ficou barato, ele só está menos oneroso, né? E como a eficiência melhorou, os casais às vezes conquistam a gravidez num número menor de tentativas, né? Mas muita gente sabe que, muitas pessoas que estão nos ouvindo sabem que não é todo mundo que consegue. Então tem pessoas que tentam 3, 4 vezes, gastam valores consideráveis e acabam não conseguindo, né? Mas é uma área que... Por que os tratamentos são caros, né? Os tratamentos são caros no mundo inteiro, ok? Tem países, por exemplo, que o sistema de saúde fornece o tratamento. O tratamento é de graça, como o pessoal diz, né? Não, é que o contribuinte paga o imposto, né? E isso é subsidiado pela saúde pública daquele país, né? Mas a conta é alta. E por que o valor do tratamento é alto, né?
porque tudo é muito caro, toda a tecnologia é importada. Então as estufas, os micromanipuladores onde injetam os óvulos, né? Os meios de cultivo, por exemplo, para teres uma ideia, nós trabalhamos aqui no Bruno Born com um meio de cultivo que vem do Japão. Então, é considerado o melhor meio de cultivo do mundo. É muito caro. E esse meio de cultivo, a gente usando ou não usando, ele tem uma validade de 2, 3 meses. No que venceu, a gente tem que trocar. A agulha que eu uso para puncionar e coletar os ovos vem da Austrália. Então, só a agulha custa cerca de R$300. Então, o tratamento é caro, não é porque o Marcos decidiu que vai ser caro. É um contexto de mercado, realmente. O exemplo é o mercado de automóveis. Um veículo 0 quilômetro, ele é muito caro, mas é caro porque decidiram que vão cobrar caro? Não. Para construir um carro tem milhares de peças de componentes, muitos importados. A carga tributária é muito elevada. Então, quando o cliente vai ali pagar aquela conta, ela é elevada. Muito bem, agora vender o carro serve, a casa não precisa mais vender. Boa, eu acabei de dizer, agora não precisa mais vender a casa, mas eu já vi gente que fez bailão para financiar, rifa, vende a moto, pega empréstimo ou tem que dar uma economizada e voltar 1 ou 2 anos depois. Doutor, obrigado pela participação e bom trabalho. Eu que agradeço. Muito bem. Médico Dr. Marcos Roher, ele é do Centro de Reprodução do Hospital Bruno Born.